Essa alma voltou do inferno. O doutor Raymond Diocres segue. Decoreba católica, decorar é guardar no coração. Aqui Janailton Pedrosa, missionário e fundador da Missão Exército de Nossa Senhora. Nossa logo, nosso brasão, o escudo, os sagrados corações de Jesus e de Maria. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, por favor, se inscreva. Queremos alcançar inúmeros corações. Estamos tratando do livro Inferno de Monsenhor de Sergi, realidades últimas, céu, inferno, purgatório e julgamento. Essas realidades que todos precisam crer e entender. Nós queremos o céu. Todos esses vídeos, toda essa evangelização, esse esforço para que alcance o teu coração é para que lutemos pelo céu. Entenda isso. O Senhor morreu por nós para que cheguemos ao conhecimento da verdade e possamos gozar da feliz e bem-aventurada alegria na vida eterna no céu. Você quer ir para o céu? Sim ou não? Tenho certeza que sim. Então deixe o seu like, o seu comentário e me ajude compartilhando. Você que tem um coração cheio de boa vontade é sempre bem-vindo. A crítica pela crítica não serve. Venha com um coração aberto, um coração católico. Para todos os católicos esse vídeo e para aqueles que querem se tornar católicos. Então acompanhe o relato. O doutor Raymond Diocres. Na vida de São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, encontra-se um fato estudado com todo o critério pelos eruditos bolandistas e, perante os exames mais sérios, apresenta todas as características de autenticidade histórica. Os bolandistas são uma equipe de peritos, homens da ciência, que averiguam com todo o cuidado para comprovar a autenticidade. Aconteceu em Paris em pleno dia e testemunhado por milhares de pessoas. Os detalhes foram recolhidos pelos contemporâneos e a época deu origem a uma ordem religiosa. Esse fato deu origem a uma ordem religiosa, a Ordem Cartucha, fundada por São Bruno. Em 1082, portanto século XI, veio a falecer um célebre doutor da Universidade de Paris, chamado Raymond Diocres, levando consigo a admiração universal e os lamentos de todos os seus alunos. Bruno era um dos maiores eruditos daquele tempo, conhecido por toda a Europa por sua sabedoria, talento e virtudes. Estava em Paris com 4 companheiros e se sentiu no dever de assistir no funeral do ilustre falecido. São Bruno estava em Paris e foi assistir o funeral do doutor Raymond Diocres, professor da Universidade de Paris, um célebre professor. O corpo do finado professor foi acomodado na grande sala da chancelaria, perto da igreja de Notre-Dame, onde uma imensa multidão velava o suntuoso leito em que, segundo o costume da época, o morto era exposto coberto apenas com um simples véu. No momento em que deram início ao ofício dos mortos, que começa com a inquirição, uma pergunta, olha a inquirição, escute. Quão grandes e numerosas são vossas iniquidades? Pergunta. Uma voz sepulcral se produziu debaixo do manto fúnebre e todos na assistência entenderam estas palavras. Por um julgamento justo de Deus, eu fui acusado. Precipitaram-se em direção ao leito, levantaram a mortalha e o pobre morto estava lá, imóvel, gelado, perfeitamente morto. A cerimônia foi interrompida por alguns instantes, mas não tardou em recomeçar, ainda que todos estivessem amedrontados com o que acabavam de testemunhar. Já imaginou você em um velório, no momento da exéquia, no momento da celebração, no momento o padre perguntar: respondei-me,
quão grandes e numerosas são vossas iniquidades. Hoje, no ritual de Ezequias, não há mais essa pergunta, mas existia aqui no século 11, e o morto, uma voz vinda do caixão, por um justo julgamento de Deus, eu fui. Vamos ver o que aconteceu? Então, retomou-se o ofício e mais uma vez na citada inquirição, respondei-me, o morto, aos olhos de todos, levantou-se e com uma voz tão intensa quanto acentuada, disse, por um julgamento justo de Deus, eu fui julgado, caindo de volta ao leito. Foi quando o terror no auditório atingiu o seu ápice. Os médicos apressaram-se a examinar o corpo e constataram novamente a morte. O cadáver encontrava-se gelado, rígido. Não havendo quem tivesse coragem de continuar a cerimônia, postergaram-na para o dia seguinte. As autoridades eclesiásticas já não sabiam mais o que fazer. Alguns diziam, é um condenado, indigno das preces da igreja. Outros duvidavam. De fato, tudo isto é deveras intrigante. Mas não seremos todos acusados e depois julgados por um justo julgamento de Deus? O bispo partilhava desta opinião. Tinha até um bispo, um célebre doutor da Universidade de Paris, o doutor Raymond Diocles. Meu Jesus, acompanhe. No dia seguinte, o serviço funerário recomeçou no mesmo horário. Como na véspera, Bruno lá estava junto com seus companheiros. E a notícia do que ocorrera havia se espalhado de forma tão espetacular que toda Paris se apressou para Notre Dame. A fofoca, a notícia se espalhou. Toda Paris, já imaginou? Correu para Notre Dame para ver o que estava acontecendo. E porque não existia o WhatsApp, já imaginou? Instagram, meu Jesus, tinham filmado inclusive, viu? Se houvesse esses celulares que hoje temos. Mas o fato foi averiguado por uma equipe de peritos, cientistas. Então novamente recomeça-se o ofício. E no momento da inquirição, respondei-me, o corpo do doutor Diócles se pôs sentado para dizer com um indescritível sotaque de terror que a todos paralisou. Por um julgamento justo de Deus, fui condenado, caindo mais uma vez imóvel a abraçar o leito. Não havia mais dúvidas. Constatado o terrível e extraordinário fato, nenhuma prova era mais necessária. Por ordem do bispo e do clérigo, retirou-se do cadáver as insígnias e suas dignidades para que fosse lançado em vala comum. Ao deixar o grande salão da chancelaria, Bruno, que à época tinha aproximadamente 45 anos, decidiu abandonar definitivamente o mundo e, junto com seus companheiros, procurou nas solidões da grande Cartucha, perto de Grenoble, um retiro onde pudesse buscar o caminho da salvação e se preparar para o justo julgamento de Deus. Pois bem, eis um condenado que voltou do inferno, não para deixá-lo, mas apenas para se tornar a mais incontestável testemunha de que o inferno existe. Acompanhe os outros vídeos, que aqui já disponibilizamos. O inferno existe, não para que ninguém fique voltando dele. É um lugar de punição. Mas o Senhor permite essas voltas aqui, em particular, para que todos entendam que o inferno existe. Um fato que todos puderam averiguar, os contemporâneos. Uma equipe de peritos investigou. Os relatos foram registrados. Toda Paris foi ver, e por 3 vezes, a terceira mais terrível, o doutor Diócles, o corpo sentou, o cadáver sentou no caixão. E disse, queridos, olha só o que ele disse, por um julgamento justo de Deus fui condenado. A carta aos Hebreus, melhor, diz que quando morremos, vem um julgamento particular, imediato. O julgamento final
No julgamento final, uns ressuscitarão para a alegria eterna e outros para a vergonha eterna. Esse foi o primeiro relato de uma alma que voltou do inferno. Tem outros, e eu vou ler nos próximos vídeos. Você quer ouvir? Sim ou não? Se quer, escreva. Se quer, comente. Deixa o like. Pelo menos um coraçãozinho para ajudar na distribuição desse vídeo, no alcance desse vídeo, para que todos saibam que o inferno existe. São Bruno abandonou o mundo, fundou a Cartucha, até hoje uma das vidas religiosas mais piedosas e dada ao silêncio, à penitência e à vida comunitária. Meus amados, peçamos a intercessão da Virgem de Aparecida e lutemos pelo céu e evitemos o inferno e uma vida no pecado. Busque logo a confissão. Decoreba católica, decorar é guardar no coração.